Primeiro lugar, para o Bolsonaro, os posicionamentos dele demonstraram ao mesmo tempo uma incoerência e uma fraqueza, assim, que chocou até muitos apoiadores do Bolsonaro. Esse foi o mais engraçado, porque ele vai poucos dias antes da invasão lá para a Rússia, conversa com o Putin, faz aquela brincadeirinha na volta de que ele impediu a guerra, mas declara, falando a sério, que ele acha que o Putin busca a paz, dias antes da invasão, ou seja, mostrou que foi feito de palhaço pelo líder russo, assim, de maneira total, não entendeu nada do que estava acontecendo ali. Daí chega aqui no Brasil e a gente vê o início da guerra, o início da invasão russa e todo mundo aguarda. Bom, tudo bem, o Bolsonaro ali foi feito de palhaço, mas agora é o momento dele se posicionar. Afinal de contas, quem mais do que Bolsonaro não vive repetindo a importância da soberania nacional? Bom, a Rússia está violando a soberania da Ucrânia da forma mais total que existe, que é a invasão militar. Está na hora dele, de forma mais básica, se colocar como contra essa invasão, condenando as ações do Putin, mostrando que o desejo da Ucrânia de se tornar um país da Europa mais voltado para o Ocidente, juntando-se, por exemplo, à União Europeia, como ela está tentando até fazer agora, que isso é totalmente legítimo e que o Brasil defende isso. Ele foi incapaz de fazer isso. Bolsonaro é incapaz de condenar as ações do Putin, a quem ele caracteriza como um presidente conservador. Conservador, assim como ele próprio, Bolsonaro. Bom, muita gente, mesmo pessoas que apoiam ou apoiavam o Bolsonaro, olham para esse ditador que persegue jornalistas, mata opositores, invade nações vizinhas e fala: isso aqui não tem nada a ver com o que a gente chama e considera e valoriza como conservador. Então o Bolsonaro, ao mesmo tempo, se mostrou fraco, se mostrou covarde perante o Putin, perante essa invasão, e se mostrou contraditório. Agora, o Lula também está com uma situação um pouco tênue, um pouco difícil, porque existe uma ala, infelizmente, uma ala relevante dentro do PT e dos apoiadores e da esquerda brasileira, de maneira geral, que é tão anti-americana que é levado a defender ditaduras e imperialismos muito piores que o americano, como o da Rússia. Então estão aí comprando e reproduzindo propaganda russa, dizendo que o objetivo da Rússia é acabar com o nazismo. Acabar com o nazismo, se a Rússia quisesse isso, eu não olharia para os nazistas dentro da própria Rússia, que, por sinal, são muitos também. Se fosse isso, Putin não seria aliado da Marine Le Pen na França. Não tem nada de contra-nazismo ali, isso é propaganda das agências de publicidade russas que se fantasiam e fingem ser agências de jornalismo e que, infelizmente, parte da nossa esquerda aqui no Brasil repete e faz coro. Ora, uma esquerda minimamente comprometida com a democracia, com a autodeterminação dos povos, com o multilateralismo, com relações internacionais pautadas em regras, em diplomacia, não pode de jeito nenhum ter esse tipo de discurso e esse tipo de apoio às ações da Rússia. Né? E condenar a Rússia não tem nada a ver com ser a favor do que os Estados Unidos fazem em outras regiões do mundo também, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, para o Lula acabou ficando uma situação um pouco difícil também, porque existe uma parte relevante da esquerda brasileira, inclusive dentro do PT, que tem justamente esse discurso. E ele querendo mostrar que ele não é esse radical, que ele não é um cara que vai tá apoiando ditaduras pelo mundo, fica numa posição meio que tendo que equilibrar coisas bastante conflitantes ali.